Olá, pessoal! Hoje eu vou explicar para vocês o passo a passo de como funciona a realização de um projeto de ecologia e genética. O primeiro passo para se realizar um projeto desse é fazer a coleta. Mas antes da coleta do material biológico propriamente dito, nós temos que medir as variáveis liminológicas. Essas variáveis liminológicas seriam variáveis ambientais presentes no meio onde vamos realizar a coleta, capazes de ser mensuradas por aparelhos. Aí, como exemplo dessas variáveis, nós temos a velocidade do vento, a condutividade, temperatura, pH da água, além da turbidez e profundidade da água. Após ter todas essas variáveis anotadas no seu caderno de campo, aí sim nós podemos passar para o próximo passo, que seria a coleta do material biológico propriamente dito. Essa coleta de material biológico envolve a coleta dos organismos que você quer usar como objeto de estudo. No caso aqui nós vamos usar a macrófita aquática, o fitoplâncton e o perifíton. A coleta desses três organismos se diferem entre si. A macrófita é coletada por meio da retirada de algumas folhas que são colocadas em um tubo Falcon com um tampão de coleta, para ela poder ser armazenada até chegar no laboratório. Por outro lado, o fitoplâncton ele é coletado diretamente do ambiente a partir do uso de um pote de vidro. Esse pote ele é passado na coluna d'água, que é onde o fitoplâncton fica. Aí, a partir disso, nós realizamos a coleta dele. Já o perifíton é coletado a partir da raspagem da folha da macrófita, já que ele fica aderido. Então, os próximos passos, eles serão realizados nos laboratórios. Então, cada amostra coletada será levada para um pesquisador responsável. E aqui no vídeo eu vou explicar para vocês como que é a rotina do laboratório de genética molecular. E como objeto de estudo, eu vou utilizar a macrófita aquática. Essa macrófita ela foi transportada dentro do tubo Falcon com tampão de coleta até o laboratório. O primeiro passo no laboratório é realizar a extração de DNA. A extração consiste em retirar de dentro das células o DNA do organismo desejado para isolá-lo em um outro tubo Eppendorf. Então, no caso da macrófita, nós vamos usar a folha. A folha ela é macerada com nitrogênio líquido. No final, ela vira um pozinho. Esse pozinho é utilizado no kit de extração, que no final nós vamos ter o DNA dentro do tubo Eppendorf. Esse DNA ele vai ser utilizado nos próximos passos da rotina do laboratório, até chegarmos na análise de dados. Mas, para eu poder continuar utilizando esse tubo, esse material, eu preciso saber se a extração realmente deu certo. Então, para poder saber isso, nós utilizamos uma eletroforese. A eletroforese ela é uma técnica de separação de moléculas através do peso molecular. Dessa forma, o que tiver menor peso migra mais rápido e o que tiver maior peso migra mais devagar. Então, se deu positivo a eletroforese, se realmente extraiu, nós podemos ir para o próximo passo, que é a amplificação. A amplificação também é conhecida como PCR, que significa reação em cadeia da polimerase. E essa etapa pode ser comparada com o ato de fazer um bolo, porque quando você vai fazer um bolo, você tem uma receita que você tem que seguir, você tem os ingredientes necessários para essa receita, e ao final, depois de juntar todos esses ingredientes, você leva ao forno. A PCR é exatamente assim. O objetivo da PCR é fabricar uma quantidade suficiente da região de interesse do DNA para poder ser analisada posteriormente. Então, para poder realizar a PCR, nós vamos precisar de alguns ingredientes. Começando, nós precisamos de um tubo Eppendorf. Dentro desse tubo, nós vamos colocar os reagentes, que são a água
Essa água ela serve para completar a reação, para deixar no volume desejado. Em seguida, nós vamos inserir o tampão. O tampão ele serve para tamponar mesmo, para não deixar ocorrer uma mudança no pH da amostra. O magnésio ele é um cofator da TAC polimerase. Em consequência, a TAC é a enzima que vai fazer as novas fitas de DNA usando as já existentes, aquelas que foram extraídas, como moldes. E ela recebe esse nome por causa de uma bactéria resistente ao calor, da qual ela foi extraída. Então, TAC polimerase. Os próximos ingredientes a serem adicionados são os primers. Os primers são fitas de DNA que vão fornecer um ponto de partida e um ponto de finalização da região de interesse. Então, a partir dele, a TAC vai saber qual é a região que ela tem que amplificar. E, por fim, nós precisamos do material, porque como a TAC vai fazer essa nova fita, ela precisa de bases nitrogenadas para poder construir, que são as 4 bases: adenina, timina, citosina e guanina. E por fim, mas não menos importante, nós precisamos do DNA de interesse, que foi aquele que nós extraímos. Nós estamos utilizando ele. Aí na PCR, eu tinha feito uma analogia com a questão de fazer um bolo. Então, o forno, nesse caso, vai ser o termociclador. O termociclador, ele nada mais é do que uma máquina que vai aumentar e diminuir a temperatura de acordo com o programa que você coloca. Então, o pesquisador, ele já sabe as temperaturas necessárias para ocorrer a reação e ele vai inserir num programa e essa máquina vai fazer essa oscilação de temperatura. Vale lembrar que a PCR tem 3 etapas. A primeira é a desnaturação, que é quando vai ter o aquecimento para separar ou desnaturar as fitas de DNA. A segunda etapa é o anelamento, onde vai resfriar para os primers poderem se ligar à fita de DNA separada. E por fim tem a extensão, que é o aumento da temperatura para a TAC poder sintetizar as novas fitas. E assim como nós realizamos uma eletroforese depois da extração, aqui nós também realizamos uma eletroforese para poder saber se as amostras realmente foram amplificadas. Aí, as amostras que foram amplificadas e deram certo, elas são purificadas, ou seja, todas as impurezas são retiradas e elas são preparadas para o sequenciamento, que é a nossa próxima etapa. O sequenciamento ele vai determinar a ordem das bases nitrogenadas da molécula de DNA. Aí, para quem não lembra, as bases são adenina, representada pela letra A, guanina pela letra G, citosina pela letra C e a timina pela letra T. Então, depois dessas amostras serem purificadas, realizadas a reação de sequenciamento e a purificação para o sequenciamento, essas amostras são levadas para o laboratório que realiza o sequenciamento. Então, esses tubinhos com as amostras, eles são colocados no aparelho e do aparelho nós vamos receber eletroferogramas, como são denominados. Esses eletroferogramas, eles vão representar a partir de picos qual é a base nitrogenada que está presente naquele local. Então, com isso, nós temos o genoma daquele primer que nós utilizamos. Então, como nós podemos ver aqui, para realizar uma análise bem simples, cada linha corresponde a um indivíduo diferente. E se a gente notar, o último indivíduo ele tem algumas bases nitrogenadas diferentes dos anteriores, como por exemplo a timina, a citosina enquanto deveria ser guanina e a timina enquanto deveria ser adenina. Então nós conseguimos a partir disso perceber que o último indivíduo apresenta variabilidade genética em relação aos outros indivíduos.